Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje a aula será sobre comer é bom. Isso, o tema da nossa aula. A Nutri irá fazer uma pergunta que pode ser para papai ou para mamãe. Devemos obrigar a criança a comer? Sim ou não? Iremos aprender sobre isso. Alimentar os nossos filhos nem sempre é fácil e por isso é comum o recurso a estratégias para aliciar ou obrigar a criança a comer. Mas será esta uma boa forma de ação? Será que devemos realmente obrigar a criança a comer? Todo o processo de alimentação da criança, desde o primeiro aleitamento e até que a criança se torne adolescente, passa por diversas fases. Ou seja, fase de ter apetite, fase de se alimentar. Cada fase é diferente da outra. A fase de uma criança, de um bebê, de um pré-adolescente, de um adulto, de um idoso. Então, cada um tem sua fase e cada fase tem um tipo de apetite. Cada fase traz as suas maravilhas e as suas questões, havendo inúmeras perguntas associadas a cada momento. Desde a introdução dos primeiros alimentos, questões relacionadas com a melhor forma de fazer a introdução das frutas, quais os alimentos que o bebê não deve comer, até ter 1 ano de vida, 1 ano de idade, ou sobre o que fazer perante um bebê com falta de apetite. Começa a surgir. Ou seja, quando a criança está em fase de introdução alimentar, saiu do aleitamento materno, a mãe começa a introduzir novos alimentos. Consequentemente, também a criança começa a apresentar falta de apetite. Mais tarde, o medo de permitir que as crianças comam determinados alimentos, como doces ou gomas, surge também sendo comum a procura pela percepção dos riscos efetivos destes produtos e como evitar o seu consumo. No mundo hoje, a publicidade e a própria exposição dos alimentos considerados maus os torna tão aliciante para os mais jovens. Então, a Nutri falou sobre o poder da mídia, de influenciar o que comer, o que beber. Embora os pais tenham medo dos alimentos que os filhos querem comer e não deve, no entanto, parece que o maior medo se prende com a dieta, exatamente oposta. Quando as crianças não querem comer os alimentos que efetivamente são importantes para a sua nutrição. Nesta situação, os medos dos pais podem levar a que estes tomem decisões precipitadas, obrigando as crianças a comer tudo que tem no prato com chantagem, aliciamento ou ameaça de castigo. Mas será esta a melhor forma de atingir os objetivos desejados? Será? Esta é a questão sobre a qual hoje nós debruçamos e vamos descobrir se devemos obrigar a criança a comer. Da falta de apetite aos truques dos cuidadores. Se no prato do seu filho ficar sempre comida e lhe parece que não há nada a fazer para que deixe o prato limpo, saiba que não é a única nessa situação. Ou seja, criança oscila o apetite, uma hora ela quer, uma hora não quer. Da mesma maneira, se já viu escapar dos seus lábios, deixa eu voltar aqui. Da mesma maneira, se já viu escapar dos seus lábios, come de tudo, que depois podes ir brincar, ou não comer, ou se não comeres, não pode ver televisão. Não pense que está sozinho, ou seja, nós pais, na maioria das vezes, repete essas palavras. É realmente desesperador ou desesperante lidar com uma criança com falta de apetite. A pressão
para ter de comer, no entanto, tem sido analisada por muitos especialistas da área da psicologia, nutrição, pediatra, havendo ainda uma preocupação junto aos pediatras para compreender o impacto deste tipo de ação na criança. É sabido que, tanto nas escolas e creches como na própria casa, a pressão para que a criança se alimente de forma correta e deixe o prato limpo é comum. Eventuais punições como castigos estão frequentemente associados a esta pressão, ou seja, não adianta e não é correto pressionar, dar castigo para a criança comer. Isto leva-nos à questão que nos transporta até aqui. Ainda que ofereça resultados, será esta uma boa ideia? Claro que não. Devemos obrigar a criança a comer? Segundo especialistas das mais diversas áreas, obrigar a criança a comer é errado, sendo mais importante a promoção de bons hábitos alimentares do que qualquer tipo de pressão para que a criança coma tudo o que tem no prato ou dentro do prato. Segundo especialista, a educação alimentar deve começar cedo. O que quer dizer isso? Se eu quero que meus filhos adolescentes hoje comam verduras e legumes, eu tenho que introduzir lá no início, ou seja, começar a introduzir na infância as verduras para que hoje na adolescência a criança tenha uma boa aceitação. Vamos lá. Devendo promover-se na criação uma visão não caprichosa sobre a alimentação, na qual aprendam a encarar com naturalidade as escolhas dos pais para as refeições e sabem que terão de comer aquilo que tem sobre a mesa. Ou seja, tem crianças que têm o hábito de comer só aquilo que está decorado no prato. Se não decorar o prato, ele não come. Então, acostumar a criança a comer o que tem dentro de casa, apreciar aquilo que tem. Esta ideia não exclui o fato bem conhecido de que as crianças criam gostos alimentares, de que pode ou poderá haver um ou outro alimento, a qual resistam e cujo sabor não consigam realmente tolerar. Ainda assim, a criança de bons hábitos será fundamental para garantir que estes alimentos são exceções e não a regra. Se que momentos da refeição se torne uma guerra, que culmine em punições caso a criança não coma, ou seja, aquele momento de choro, de grito, e tem pais que punem a criança para que ele coma o alimento todo. Segundo muitos especialistas, a recusa da criança comer associa-se muitas vezes a uma estratégia da própria criança, que sabe que, caso não coma o que tem no prato, cedo ou mais tarde, a criança irá ceder. Ou seja, nós pais temos que ficar atentos, que criança sabe que se não comer mais tarde, vai beliscar, vai merendar. Então, ficar atento a essas estratégias. Assim, uma boa forma de promover a educação alimentar da criança será eliminar totalmente das despensas, da casa, os alimentos considerados não saudáveis. Até porque para que eles apreciem aquele almoço e depois que ele vai comer outros alimentos. Muitos especialistas defendem ainda que a criança, como os restantes seres vivos, não recusará a comida, caso tenha fome, havendo mesmo médicos que afirmam que esta estratégia da criança só pode ser aplicada justamente porque ela tem energia suficiente para tal, já que um estado de subnutrição geraria uma letargia e impossibilitaria este chamado braço de ferro, ou seja, aquela criança que é dura. Não vou comer, minha mãe, não quero. Mas com o tempo ela vai sentir fome sim e vai comer. Assim, para evitar ceder a este jogo, os pais não devem forçar as crianças a comer, nem dar-lhe alimentos alternativos, de menor qualidade e com menor teor nutritivo. Na verdade, obrigar a criança irá ainda aumentar a rejeição aos alimentos saudáveis e ela vai gravar essa situação negativa de você forçar os alimentos. Então, o que o texto fala?
não forçar os alimentos e preparar aquilo que ela gosta. E se ela não querer, ela vai comer depois. Lembrando que cada criança tem sua capacidade gástrica. Então, tem criança que come mais, tem criança que come menos. Então, temos que respeitar a quantidade que ele come. Segundo os pediatras, a quantidade que ele come é suficiente para manter as energias deles. Certo? Então, meus amores, hoje foi essa aula. Um cheiro da Nutri, um abraço.